renascer, progredir sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez, pela terceira vez, nesta casa, nesta Santa Casa Santa, de João e Francisco, e falar sobre um tema. Antes de começar, só lembrando de compromisso assumido, de dar uma terça-feira com o mês aqui. Disseram que você era um pescador de almas e não foge à regra não, você está pescando almas mesmo, valendo, como dizemos aqui no Ceará. Então, como eu estava falando, hoje estar aqui para falar de um tema que muito mexe conosco, mexe bastante. Vida por um fio. Por que esse tema Vida por um Fio? Estamos a mais ou menos uns 500 a 600 metros de uma estrada chamada Estrada do Fio. Para mim, ela realmente representa a vida por um fio. Porque no último dia 21 de setembro passado, voltando para casa, estando mais ou menos 500 metros de casa, o cidadão resolve fazer ultrapassagem em 3 carros, eu na minha motocicleta, tranquilo e calmo, à noite. De repente, vendo que ele ia fazer uma barbeiragem, como se diz no trânsito, comecei a jogar luz e buzinar, insistentemente. Percebendo que ele não iria parar. Dada a minha experiência com motocicleta de muitos anos, eu tentei pegar o veículo e colocá-lo por cima do meio-fio, para pelo menos cair na areia. Mas não houve tempo. Resultado, pancada fatal, e lá se foram alguns pedaços do meu corpo quebrados. Portanto, a nossa vida realmente é sempre por um fio. Mas aqui eu não vim tratar de acidente pessoal. Vim tratar de uma questão muito maior. E para isso eu preciso ter a colaboração de vocês para o que vai desenrolar aqui agora. Questão técnica. Pronto. O que é que os senhores estão vendo nesse exato momento? Por favor, alto, que daqui não dá para ouvir. Um fio. O que mais? Quem mais percebe algo diferente? Uma folha em branco. Uma folha em branco. Quem mais? Um quadradinho amarelo, né? Um quadradinho amarelo. Ok. Agora, o que lhes parece? Quem estudou matemática sabe o que é. Ah, pronto. Um segmento de reta, que logicamente é definido na geometria como um ente geométrico infinito em uma dimensão. Trata-se da menor distância imaginável entre 2 pontos. Questão técnica novamente. Vamos lá. Então, senhoras e senhores, tem outra pergunta para vocês do tempo de colégio. Quem se lembra disso? Antônimo de morte. Primeira coisa que o pessoal diz é isso. É vida. Vamos voltar à lição que não foi aprendida. 2 pontos, uma reta. Antônimo de morte. Será que é vida? O que é a vida? O nascimento. Exatamente. Vida é o contexto que se desenrola a partir do momento em que entramos nela e termina quando morremos. Então, vida não é antônimo de morte. Vamos passear agora por essa questão chamada vida e vamos visitar vários sítios, vários lugares, mas falando do mesmo assunto. Uma abordagem jurídica sobre a questão da vida. Diz a nossa Constituição, que é aquele texto maravilhoso. Falhando. Aquele texto soberano que nós temos, votado pelos nossos representantes que estão lá em Brasília. Diz o seguinte no artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito
e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição é como se fosse o prédio. E os fundamentos, as bases, são essas aí. Principalmente aquela questão da dignidade que eu frisei ali. Por quê? Porque eu quero passar para um outro assunto que decorre da dignidade. Artigo 5º do mesmo texto constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Ou seja, como diz a nossa irmã, no papel está tudo maravilhoso. Porém, aqui fora, a vida é sempre por um fio. Nós nunca estamos seguros, nem dentro nem fora de casa. A partir do momento em que entramos no contexto, entramos no terreno chamado vida, que é justamente o espaço entre dois pontos, começando com o nascimento, terminando com o evento chamado morte. E vamos mais adiante, o nosso Código Civil, que é uma lei decorrente justamente da Constituição Federal, diz o seguinte, no artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, ou seja, aquele que vai nascer. Também no papel. Certo? Ok. Vamos mais adiante. Em relação a esse mesmo assunto, desde a concepção, mesmo a lei dizendo que a vida é garantida desde a concepção, há também entre os pensadores do direito correntes divergentes. Afinal de contas, cada cabeça tem uma sentença diferente. Quais são essas correntes? Primeiro, uns que admitem que a vida começa da nidação e outros que admitem que a vida começa a partir da fertilização. A primeira corrente da nidação, ela é mais influente e tem realmente se inserido em decisões de juízes por aí afora, favorecendo muitas vezes conceitos ou equívocos de quem vai julgar. Agora vamos sair do terreno jurídico, que é assim meio esquisito para vocês, e vamos entrar para o terreno da ciência. Esse cidadão chamado Keith Moore, da Universidade de Toronto, no Canadá, é uma das referências mundiais em embriologia. Ele é discípulo de um outro cidadão chamado Carl Ernst von Bauer, que em 1827 trouxe os primeiros fundamentos da embriologia. O que é que ele diz? O desenvolvimento humano começa depois da união dos gametas masculino e feminino, durante um processo conhecido como fertilização ou concepção. A fertilização é uma sequência de eventos que começa do contato de um espermatozoide com um óvulo em sequência e termina com a fusão de seus núcleos e a união de seus cromossomos formando uma nova célula. Ou seja, a partir da união desses dois núcleos, tanto do gameta masculino quanto do feminino, já não há mais dois gametas, há um ser diferente. Há um indivíduo que ali começa a se formar. Então, tal como aquele segmento de reta lá no princípio, essa mesma reta, segundo a geometria, ela tem fases, ela obedece sequências. E a vida parece que é do mesmo jeito. Tanto que estamos vendo aí os embriologistas falando sobre isso, que é uma sequência lógica e natural para uma vida existir. Este óvulo fertilizado, conhecido como zigoto, é uma grande célula diploide que é o começo, o primórdio de um ser humano. Um outro ser muito respeitado, Rajendra Prasad, que fez um livro juntamente com esse nosso irmão Keith Moore, ele disse o seguinte: zigoto, essa célula formada pela união de um óvulo e um espermatozoide, é o início de um ser humano. A expressão como um óvulo fertilizado refere-se ao zigoto. Vemos aqui uma imagem do momento crucial onde um espermatozoide consegue romper uma distância enorme para ele, porque afinal é microscópico, até chegar ao óvulo e realmente penetrar nele. Logo em seguida vemos outra imagem, que são justamente os dois núcleos dentro de uma caixa, formando então um novo ser. Então, fertilização para os embriologistas
é concepção também? É isso, cientificamente falando. Mas para o direito, aí existe aquela dúvida, afinal de contas, como admitir a vida? É a partir da anidação ou a partir da concepção? Fecundação é justamente isso. Novamente uma imagem de um espermatozoide conseguindo vencer barreiras e penetrar um óvulo para gerar um novo ser. E a anidação é justamente o seguinte, o ato posterior, subsequente à penetração do espermatozoide no óvulo. Quando então o óvulo sai da trompa, já fertilizado, e vai percorrer um determinado caminho até se alojar no endométrio, que é na parede uterina. Se realmente a vida começa daí, segundo alguns entendimentos jurídicos, e até mesmo do meio acadêmico, da medicina, tudo bem, nós temos que respeitar. Mas será que realmente começa a partir daí? Porque, segundo eles, alguns pensadores, é a partir desse momento da anidação que o óvulo começa a se alimentar dos nutrientes da própria mãe. Porém, já houve a fecundação anterior, já houve um momento anterior, que é a penetração do óvulo e justamente a soma dos núcleos, formando então um novo ser. Então ali temos uma imagem que refere-se a este processo posterior, depois que acontece tanto a fecundação quanto a anidação. 4 semanas, já temos alguma coisa formada, 8 semanas, 12 semanas. Quero lhes apresentar o resultado de um zigoto. Esse é o Joe. É um bebezinho que representa justamente o tamanho exato de 12 semanas depois da fecundação. Esse bebezinho foi confeccionado e ele tem o peso específico de um bebê nessa idade, de um embrião nessa idade. Eu queria pedir à nossa irmã Silvia para passar para vocês sentirem um pouco da vida em suas mãos. Por favor, não o acordem, ele está dormindo. Enquanto o Joe faz essa viagem no tempo, eu vou continuar aqui do lado e tratar de um assunto muito cruel, muito seco, muito contundente. É justamente a questão de que um de nós, um ser humano como nós, geralmente mãe, geralmente pais, se acham no direito justamente de interromper a chegada do Joe. Aborto e a lei brasileira. O que é que a nossa legislação fala em relação ao aborto? Só existem 2 modalidades que a lei não pune. Diferentemente de outros países, no Brasil, existem 2 possibilidades apenas para que a lei não alcance com as garras da justiça. É o aborto terapêutico para salvar a mãe e o aborto sentimental ou humanitário, que é o resultante de estupro. Modalidades puníveis: aborto pela gestante, feito pela gestante, ou por terceiro, com ou sem o seu consentimento. Nesse aspecto aqui eu vou dar 3 casos. O primeiro deles, Maria da Penha, que não é aquela da lei, é uma vivente numa favela de Fortaleza, favela do Gato Morto, coisa parecida. Ela não tem condições financeiras de se manter, mas se enamorou de Ricardo e descobriu estar grávida. E disse: eu não tenho condições de criar, vou abortar. Depois nós temos a Joana da Silva, que fez um exame e descobriu que seu filho tem uma má deformação no cérebro. E que futuramente, depois de vir a ser expulso do útero, esse filho poderá ter problemas e não terá uma vida normal. Então ela olha também para a colega de clínica e diz: eu vou abortar. Outra seria a Francisca Eugênia. Francisca Eugênia é uma pessoa casta, vinda de uma família altamente religiosa, pudica por inteiro. Resolve enamorar-se de Francisco da Silva e acaba engravidando.
para ocultar-se da família, para ocultar-se da sociedade, o que é que acontece? Juntamente na mesma clínica das duas anteriores, ela diz: eu vou abortar. Mas a lei brasileira pune quem pratica esse tipo de aborto. É as 3 modalidades que eu acabei colocando ali: aborto econômico ou social em relação à renda, aborto eugênico ou eugenésico, que é a deformação do feto, e, por fim, o honoris causa, que é por causa da desonra própria. A lei não ampara esses 3 tipos. Agora vamos para outro terreno, que é o terreno da história. Esse belo cidadão inglês que vocês estão vendo ali, chamado Francis Galton, ele foi o responsável por uma teoria lá em 1869. E escreveu naquele livro Hereditary Genius, ou Gênio Hereditário, que essa teoria se baseava no fundamento da pureza da humanidade. Só poderia existir uma raça realmente pura, uma raça capaz de ser vencedora, uma raça capaz de sobrepujar todas as demais, se não houvesse dentre os filhos gerados nenhum que fosse defeituoso. Aí nós vamos pular na história para outro terreno. Alemanha, 1935, 34, por aí. Um determinado cidadão, vendo a situação do seu país, depois da derrocada da Primeira Guerra, da perda da Primeira Guerra Mundial, resolvendo colocar-se no poder juntamente com outros 3 cidadãos, depois denominados Cavaleiros do Apocalipse, ele disse: a raça alemã é pura, a raça ariana é pura. Nós não podemos admitir que dentre nós tenhamos nenhum ser, nenhum elemento que possa ser impuro e tornar fraca a nossa raça. Portanto, ele convenceu aproximadamente 60 milhões de pessoas a fazerem algo inimaginável. Em nome dessa pureza, e lá baseado nos ensinamentos de Francis Galton, ele disse: alemães, filhos da Alemanha, se você tem seu filho com algum tipo de problema físico, traga-o para o Estado. Entregue-o para o Estado, porque seu filho vai ser sacrificado. A eugenia. E assim aconteceu. Aconteceram filas e mais filas de seres humanos, levando seus filhos, muitos deles somente por um fato, que hoje nos pareceria uma aberração. Um filho portador de enurese, que é justamente aquela urinada que as crianças dão à noite, já era o suficiente para entregar os filhos ao Estado. E assim aconteceu na história. E milhares e centenas de crianças foram sacrificadas em nome de uma ideia. Quero trazer agora a vocês o seguinte: são dados a respeito do aborto no mundo. Alguns países no mundo, eles já adotam a política de liberação total do aborto. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma liberação, mas alguns estados federados não aceitam isso. Existem leis estaduais que não admitem o aborto na sua inteireza. Porém, isso não impede que cerca de 730 mil vidas por ano sejam extirpadas nas clínicas de aborto nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil nós tivemos aproximadamente 850 mil abortos somente no ano passado. Isso que se sabe das estatísticas. Porque somente na cidade de Campo Grande, aqui no Brasil, aproximadamente 9 mil pessoas foram sacrificadas. Eu digo pessoas porque têm personalidade garantida pela lei. Foram sacrificadas. E seus pais ou suas mães processados perante a justiça na 2ª vara criminal. Quer dizer, afinal de contas, quem tem razão? A ciência ou a lei? Quem poderá nos defender, segundo Chapolin? A Holanda é um dos países abortistas. Lá se aborta com muita tranquilidade, o Estado dá todo o incentivo para que isso aconteça. Porém, contudo, por outro lado, também dá assistência necessária.
E por incrível que pareça, as mães e os pais, por terem essas facilidades do Estado, os índices de aborto diminuíram gritantemente. Caíram gritantemente no espaço de 10 anos. Então, pelo outro lado da coisa, pela situação sociológica da coisa, nos países onde não há esse tipo de amparo social e econômico para os pais, o número de abortos é disparado. Quero citar um caso aqui da Bélgica. Olha só o que acontece na Bélgica. A Bélgica, existe um protocolo feito pelo próprio país, instituído pelo próprio país, que é o protocolo Groningen. Esse protocolo admite que se você tem um filho defeituoso, não importa a idade cronológica que ele tenha, se é ou não feto, se é um pouco depois de ser feto, você como pai, como mãe, pode ter o direito a sacrificá-lo. E são aplicadas injeções letais para que a criança pereça. Isso nos parece muito esquisito, não acham? Mas acontece. Então, aproximadamente aqui no Brasil, as coisas não são diferentes. Só que a situação se torna um pouco desequilibrada por conta do fator econômico que muitas vezes pesa nas decisões das pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, até milhões de pessoas, recebem apoio de entidades religiosas nesse sentido. Você não tem condições de criar seu filho? Aborte, minha filha, que Deus lhe perdoa. Infelizmente, isso é fato. Acontece nas nossas barbas todos os dias. Isso não se conta as sequelas físicas e psíquicas nas pessoas. Segundo se vê nos estudos que estão feitos pela Organização Mundial de Saúde, 60% dos casos de pessoas que fizeram aborto sentem tendência à depressão, sentem tendência ao suicídio. Isso é fato também. Por que sentem depressão? Por que sentem vontade de se matar? Não exerceram a sua vontade, o seu direito de ter o domínio do próprio corpo? Não exerceram o seu poder em relação à criatura que nem sequer tinha defesa? Vamos chegar a outro ponto dessa conversa. Então, no mundo inteiro, a quarta causa de morte é justamente por via do aborto. E, aqui no Brasil, especificamente, um dos maiores motivos das mães quererem abortar é justamente por resultante de estupro. 70% dos casos é resultante de estupro. E pasmem, os estupros vêm da própria família. Pais, padrastos, tios, irmãos, em família. É impressionante. Vamos passear agora em outro terreno, direitos de reprodução. Eu sou mãe. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Porém, não analisamos a questão de quem está lá no ventre materno. É tanto que vocês podem observar a mãe dizendo: meu corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, é minha escolha. Aí a criança diz: pois então escolha antes de me conceber e não depois. Essa é a base dos movimentos feministas por aí afora. Não há respeito pela vida, há respeito pelo próprio corpo. Mas eu não quero entrar nesse terreno agora, mais adiante sim. Chegamos em outro território. A visão espírita sobre todo o assunto. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 880, interroga os espíritos qual é o primeiro direito natural. O direito de todos nós. O direito de todos aqueles que vieram antes de nós. O direito de todos aqueles que estão por vir. Respondem os espíritos: o de viver. Então, se o direito de viver é essencial, é primordial, é porque a vida é o nosso maior bem. Já já descobriremos por quê. Kardec vai mais além
quando também os espíritos forneceram as informações a respeito da reencarnação. O que é a reencarnação? Que é muito criticada por algumas religiões. Tem gente que não admite, eu não posso reencarnar. Eu não quero reencarnar, isso não existe. Mas sabem por quê? É porque reencarnar é tipo como você voltar à escola onde você não aprendeu. E lá na escola você não vai encontrar um professor, você vai encontrar milhares de professores. Milhares de matérias, milhares de oportunidades, milhares de testes que não adianta colar. Vai encontrar o principal quadro que, ao invés de ser negro, ele é espelhado. Nós de frente consigo mesmo. É por isso que não admitimos a reencarnação. E Kardec interroga na pergunta 132 aos espíritos qual é a necessidade da reencarnação. Eles respondem com muita propriedade: busca da perfeição, expiação ou reparação de faltas, e em alguns casos, missão. Ou seja, o Joe já chegou por aí, lá pelo final da fila. Ah, está ali ele passeando. Não acorde o Joe, por favor. Ou seja, se nós resolvêssemos hoje tirar a vida do Joe, poderíamos estar fazendo justamente isso, interrompendo que ele se aperfeiçoasse. Se ele tivesse algum problema, alguma falta a reparar, estaríamos também cerceando esse direito dele, que realmente cumpria a tarefa dele. E também, se ele fosse um missionário, viesse para a Terra com algum tipo de encargo de resgatar milhares, milhões de criaturas, nós também faríamos o papel de algozes, de carrascos do Joe. Ainda bem que ele está dormindo e não está ouvindo isso. Kardec, na sua perspicácia, vai mais adiante e fala a respeito da alma. Os espíritos disseram: quando nós reencarnamos, nós temos uma adoção de um nome diferente do espírito liberto. Para diferenciar didaticamente, eles disseram: chame de alma. O espírito encarnado será a alma, que é constituído de espírito mais laço que o liga a um corpo e o próprio corpo. É por isso que eles fizeram tanta ênfase em dizer: a vida é primordial. É porque é a porta de entrada para este mundo. E afinal de contas, aqui chega a beleza da doutrina espírita, que hoje se coaduna muito com a legislação atual que está rolando no país. Pergunta 344. Qual é o momento em que o espírito se une ao corpo e se transforma em alma? Resposta: o da concepção. Detalhe: Livro dos Espíritos, 1857, quase 160 anos atrás. E os Espíritos trouxeram essa resposta. Muito bom. No livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, trazido a nós pela mediunidade brilhantíssima de Chico Xavier e por conduto dos ensinamentos do Espírito André Luiz, nos capítulos 13 e 14 há um relato de uma reencarnação. Mas André Luiz falou com muita propriedade: a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Lembra que eu falei aqui de voltar à escola, do quadro espelhado? É isso. É por isso que não queremos admitir a reencarnação. É porque estaremos de frente conosco mesmo, que é o nosso passado, muitas vezes mal vividos. E também nesse mesmo livro há um verdadeiro relato de como se processa uma reencarnação. Nessa hora eu vou tentar acordar o Joe para que ele escute o que vai acontecer. Aliás, o que já aconteceu com ele em algumas fases. Mas eu vou aqui lhes transmitir o que está no livro. Primeiro, para um espírito reencarnar, existe um processo de magnetização. Aí vocês me perguntam: magnetização como assim? O que acontece? Seres que estão do outro lado, que não vemos, processam a magnetização daquela mãe que vai receber o espírito. Depois da magnetização acontece outro fenômeno. O espírito, na forma normal, será miniaturizado, ou seja, diminuído de tamanho,
para justamente poder se acoplar em um corpo futuro. Aí alguém pergunta, mas Sérgio, você tomou quantas de vinho? Nenhuma. Se nós observarmos os experimentos com a bomba atômica, o que é a bomba atômica? É justamente o contrário. É a transformação de um núcleo invisível aos nossos olhos, uma quebra do núcleo de um átomo, uma explosão. O espírito é o contrário, é uma implosão, uma redução. Isso pode ser explicado pela física quântica. E hoje os cientistas já se debruçam sobre isso, sobre esse aspecto. Depois da miniaturização acontece o quê? A análise de cromossomos, segundo os relatos de André Luiz. Ou seja, aqueles responsáveis pela encarnação futura vão pesquisar se os cromossomos, que é justamente os caracteres que aquele espírito terá no corpo, estão lá preservados. Feito isso, entrega da forma. Eles pegam o Joe miniaturizado e vão lá convencer a mamãe a receber. Mais adiante, ligação magnética e afetiva. Justamente para isso. É para haver afeto entre os dois espíritos. Aliás, entre os três espíritos. O pai também. Seguida-se, magnetização do gameta. Aquele espermatozoide mais serelepe, com mais condições, que tenha realmente algo de aparência com os cromossomos que deve desenvolver, vai ser magnetizado, identificado e magnetizado. É ele que vai penetrar o óvulo. É o vencedor. Aí então ocorre a fecundação e em seguida a subdivisão celular, quando os dois núcleos se juntam para formar um só ser. E por fim, o ajustamento dos perispíritos da mãe e do filho. Percebam a grandeza de tudo isso, gente. É uma mecânica, é uma oficina invisível. E isso acontece todos os dias, em todas as partes do mundo. Bem debaixo dos nossos olhos e não conseguimos ver. Allan Kardec, em A Gênese, fala muito sobre isso, mas de forma genérica, e isso também há muitos anos atrás. Existe um laço fluídico que une o espírito ao corpo. O germe também é ligado ao futuro corpo da mãe. A atração magnética também é processada. Olha só como tudo está encadeado com os relatos de André Luiz. Moléculas a moléculas, ou seja, a partir da união dos dois gametas, dos dois núcleos, num só ovo, já não há mais pai e mãe, já existe um futuro ser. Uma personalidade que merece respeito. E isso acontece, segundo Kardec em A Gênese, na concepção. Então, a concepção é realmente, tanto para o direito como para os espíritos, o momento em que o espírito se une realmente ao futuro corpo. Regra aceita. Mas aí Kardec não se contentava com nada do que acontecia. Ele ia mais além, muito mais além, e pergunta aos espíritos, na pergunta 358, o que acontece com aquele que provoca um aborto? Resposta dos espíritos: é sempre um crime, impedimento das provas. E vai mais adiante, quais são as consequências? A nulidade da existência. Não é só da existência que se foi, mas também da mãe, do pai, do médico, da parteira, do enfermeiro, do colega, da colega. É contribuição, é coparticipação. É um só crime. Qual é a exceção ou quais são as exceções segundo os espíritos? Lembram que o nosso Código Civil falava a respeito, aliás, no Código Penal, falava a respeito de exceções que são admitidas para que a lei não puna o aborto? Quais eram? Quem se lembra? Em caso de... Esqueceram? Risco da mãe e estupro. O que nos diz os espíritos, gente? Na pergunta 359. Somente para salvar a matriz. É a única forma que não é punível.
segundo a justiça divina. Mas, Sérgio, eu cometi um aborto, então eu tornei nula a minha vida? Calma, calma. Ou como dizia o Chavo, né? Palma, palma, não priemos cânico. Sempre existe uma saída, sempre há uma solução. Sempre há uma luz. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 11: também não te condeno, vai e não te tornes a pecar. Em relação ao evento, quando lhe trouxeram a Jesus, uma mulher, segundo eles, adúltera, que tinha pecado segundo as leis da Judéia. E ele, calma e simplesmente, observando a turba enfurecida, apenas se acocorou e começou a rabiscar na terra. Depois perguntaram a ele: não vai dizer nada em relação a isso? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. As pessoas largaram as pedras e ele perguntou calmamente à mulher: filha, onde estão teus acusadores? Ela não soube o que responder. E ele disse: vai, não peques mais. Recentemente, o nosso Papa, o nosso querido Papa Francisco, a quem devo muito respeito, e que nós devemos ter muito respeito a isso, disse aos seus fiéis, concitando seus pares em todas as igrejas do mundo: perdoem aqueles que abortaram. Aí alguns entenderam: pronto, eu estou liberado, agora eu vou poder abortar à vontade. Não é isso, mas sim isso. Vai, não peques mais. Se você está consciente de que praticou um crime perante a vida, um crime perante a divindade, um crime perante o universo, doravante não faça mais isso. E nós podemos também dizer o seguinte, retrazer Pedro, na primeira epístola, quando ele disse o seguinte: o amor cobre uma multidão de erros. Então, não somente não fazer mais, mas também buscar construir em nós o reino de Deus, nos parece o meio de nós conseguirmos sobrepujar nossas faltas, principalmente essa do aborto. Allan Kardec, na pergunta 1000, ele vai mais adiante com os espíritos. Como então resgatar as faltas? Como se resgatam as faltas? Principalmente essa do aborto. Eles respondem: o mal apenas é reparado pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atingir a pessoa no seu orgulho, nos seus interesses materiais. Então, pedir arrependimento ajoelhado não voga. Fazer uma promessa: vou deixar minha barba crescer. Exatamente, fazer uma promessa: vou deixar minha barba crescer, levar uma pedra na cabeça, subir uma escadaria de joelhos até rasgar todas as carnes, os músculos, não funciona. Porque isso será o quê? Um arrependimento estéril. Deus não dá valor ao arrependimento estéril. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne. Então nos parece, senhoras e senhores, segundo os Espíritos, que além do arrependimento, nós temos que procurar também reparar as nossas faltas de alguma maneira. Mas essa reparação não se dá como nós pensamos. Como se dá então? Reencarnações reparadoras. Nós teremos que voltar à escola, olhar diante do quadro negro, passar pelo sabor da casca do alho, das experiências, justamente para resgatar essas faltas cometidas. Também poderemos, de outra forma, trazer deficiências físicas ou doenças reencarnatórias. Muitas vezes vemos os hospitais lotados de gente, mas que não conseguem a cura. O do quarto ao lado conseguiu a cura, facilmente. Mas eu estou há 10, 15 anos sofrendo por esse mal e não consigo me curar. Não tem médico nenhum na face da terra que tenha me curado. Eu vou a Palmelo. Eu vou lá no Dr. João de Deus para me curar. Vou buscar a casa da caridade. Vou buscar a casa João e Francisco para me curar. Só que nem sempre é assim como nós pensamos.
Porque às vezes não temos mérito para isso. Temos que passar pelaquela situação, por aquela dor, por aquela casca do alho. E principalmente, receber os rejeitados. Quem já leu o livro Nosso Lar? Quem se recorda de uma lição que o nosso amigo André Luiz passou? Quando trouxeram, ou chegou à porta de Nosso Lar, uma criatura pedindo ajuda. E André Luiz, comovido com aquela criatura, vamos ajudá-lo. Aí o espírito que estava ao lado dele, o mentor dele, disse: André, observe bem aquela criatura. Apure mais a sua visão espiritual. E ele não conseguia enxergar, porque não tinha capacidade ainda. Mas trouxeram alguém com mais apuração para observar aquele ser que chegava. E foi identificado vários pontos negros no perispírito daquela criatura, no corpo espiritual daquela criatura. Você sabe o que é isso, André? São abortos realizados. Abortos. Olha só aqui. Mais de 40 abortos. Como pode ser feito então um resgate desse? Receber os rejeitados. Quantos de nós já não vimos por aí uma mãe ou até mesmo um pai cheio de menino, cheio de filhos que encontra na rua, que é deserdado, uma criança aqui, acolá? Como é que essa criatura consegue criar tantos filhos? E eu não consigo nem criar 2. É isso aqui. Receber os rejeitados. Acolher outros filhos também é outra forma disso acontecer. Filhos que não são seus, não são da sua carne, não são da sua biologia, resultado dos seus gametas, não são seus. Pode ser um filho pretinho, um filho amarelinho, um filho vermelhinho, um filho com metade do cérebro, um filho cotó, como nós falamos aqui no Ceará, sem braço, sem perna, feinho, mas que é alguém que você pode ter prejudicado. Imaginem só uma situação dirigindo na estrada do fio, onde a vida é por um fio. À noite, chovendo, você passa pela beira da estrada e vê, tipo, um saco plástico. Pensa que é um gato branco, mas o saco se mexia. Você achou aquele estranho e freia o carro. Dá uma ré. Quando volta, lá está o saco se mexendo. Você tem aquela curiosidade, ao mesmo tempo medo, que afinal de contas Fortaleza é o lugar mais seguro do mundo. Você abre o saco muito timidamente e descobre que ali há um bebê. Acolher outros filhos que não são seus. Percebem isso? Aí nós ficamos pensando, meu Deus, por que é que isso veio para mim? Está aqui a situação. Está aqui a resposta. Pode acontecer também o seguinte: o Joe queria reencarnar e você quis abortá-lo uma vez, 2 vezes, pode não querer te perdoar. Porque ele já nasce instintivamente trazendo aquelas marcas do passado mal vivido. Mas aí é onde vai a lição dos espíritos. Nem sempre podemos esquecer o passado. Às vezes não é necessário que esqueçamos, é preciso que o passado esteja vivo em nós. E quando chegar a época, a oportunidade de entrevermos esse passado, aí sim, nós teremos todas as condições, e essas condições são dadas. Muitas vezes nós sequer ouvimos ou queremos ouvir que elas são dadas. Mas as respostas sempre chegam. Então os espíritos chegam para nós e dizem o seguinte, está no livro Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel: para a convenção do mundo, o perdão significa renúncia da vingança. Nós achamos que não se vingar é o suficiente. Mas não é bem assim. Para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem andar sim juntos. A própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Mas você não acabou de dizer que o esquecimento deve ficar de lado? Deve, mas nem sempre fica. Quantos de nós que estamos aqui, que tivemos o direito de nascer, direito de estarmos aqui hoje na Estrada do Fio,
ouvindo palestra e música. Não passamos por uma situação idêntica. Tipo, não me cruzei muito bem com Luiz Verão. Não fui com a cara dele. Era Luiz. Instintivamente eu disse isso para mim mesmo. Na verdade não, eu não acredito não. Quantos de nós trazem esse instinto? Esquecimento do passado. Mas nem tudo é passado. Pode ser que você não sintonize com a criatura por causa da sua energia que não se cruza com a dela mesmo. Tem pessoas que têm uma energia tão ruim que é preferível que você passe a 5 km de distância dela. E olha que ela ainda pode te influenciar com 5 km de distância. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu me lembro de um relato de um cunhado meu, que eu tenho como irmão. Ele foi servir lá em Uberaba e esteve com Chico Xavier. Ele disse: Sérgio, a mais ou menos uns 50 a 60 metros, você começa a sentir uma paz que você não tem ideia de onde vem. É impressionante. E ele disse que quando chegou próximo a Chico Xavier, então, se desmanchou. Ou seja, é natural que nós sintamos isso, aversão ou sintonia, afinidade com as pessoas que muitas vezes não achamos não conhecer. Agora são imagens. Será que essas criaturas não têm o direito de nascer? Não têm o direito de se desenvolver? Mas, Sérgio, elas são defeituosas, certo? Mas nós somos nazistas? Nós somos Francis Galton? Nós temos o direito e a intendência sobre a vida alheia? Nós sabemos quem é que vem para espiar, quem vem para a missão, ou quem vem para simplesmente passar por essa vida? Quanto tempo vai passar por essa vida? Somos nós que determinamos isso? Está certo que Jesus falou, nós somos deuses. Aquilo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. Mas quanto à vida, os Espíritos nos alertam que não. Não temos esse direito. Porque não somos oniscientes, não somos onipresentes, que nem o Criador. Domingo passado, tivemos um evento. Um evento que reuniu centenas de pessoas. Eu imaginava que fossem milhares, não é, Luiz e Rosa? Imaginava que fossem milhares. Por causa do apelo que foi feito nas comunidades cristãs. 300 comunidades cristãs, apenas 6 compareceram. Outras tantas evangélicas, apenas 3 compareceram. E significativamente, graças a algum Deus, os espíritos estavam lá em peso. Um evento a favor da vida. E uma das primeiras pessoas a falar no palco foi justamente a nossa irmã Ana Carolina Torres, lá de Campo Grande. Durante o desenvolvimento dela no feto, durante o desenvolvimento dela no ventre da mãe, ela tinha uma má deformação. E os médicos diziam: olhe, vou logo lhe adiantando que ela vai ter pouco tempo de vida. Ela vai ter muitos problemas depois que nascer. Mas o exemplo está dado, senhoras e senhores. Ana Carolina hoje cresceu, desenvolveu-se, formou-se em jornalismo e é uma das principais baluartes do movimento em favor da vida, contra o aborto, contra as decisões dos nossos juízes que acham que têm o direito sobre a vida, que acham que têm a capacidade de chancelar a indústria da morte. Se vocês não sabem, na Bélgica, o crescimento dos abortos foram em 5.000%. E que a maior parte desses abortos é para aproveitar os órgãos e vendê-los. Por incrível que pareça. Não são fontes do Sérgio. Basta pesquisar na internet. Está lá. Síndrome de Edwards. O casal Gislene e Heber Farias de São Paulo tiveram um filho e foi detectada essa síndrome, que geraria futuramente má deformação.
Eles recorreram a 3 padres por serem católicos. E os padres diziam, 2 disseram, não aborte. E um terceiro disse, entregue para Deus. Mas não disse que abortasse. E isso, eles já estavam com um processo judicial para pedir à justiça autorização para abortar. Já perto do 8º mês e alguma coisa, já perto do 9º mês, a mãe olhou para a situação e resolveu não abortar. O filho hoje está com 11 anos de idade, vivo. O caso Marcela, que é desse bebezinho aqui, foi mostrado aqui, do lado de vocês leiam direito, no caso de quem olha. Essa criança nasceu sem cérebro. Os pais poderiam abortá-la, mas não quiseram. Ela viveu até 2 anos de idade. Ellen de Lima, vendedora autônoma de São Paulo também. Não tinha condições, já tinha 2 filhos e namorou-se com uma pessoa, engravidou novamente, o 3º filho. Não tenho condições de criar. Vou abortar. Procurou o SUS. Na época não teve sucesso. Depois procurou uma clínica clandestina e abortou. Tempos depois, a reportagem a alcança. E o repórter lhe pergunta, como é que a senhora se sente? Não tem um dia na minha vida que eu não lembre disso. Não tem uma noite que eu não passe com tormento. A minha vida é de depressão. E se não fossem meus 2 filhos, eu não teria condições de encarar a vida. Bem, eu vou parar por aqui, porque já o tempo já esgotou. Mas, como a nossa amiga Rose disse, no princípio, é preciso que nós tenhamos coragem para encarar a nós mesmos. Porque se Deus nos forneceu o direito à vida e estamos aqui, exercendo esse direito, Ele também conta conosco para uma outra atividade. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, recebido por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, lá vocês terão a oportunidade de verificar que todos nós, 7 bilhões e meio atuais de pessoas encarnadas, e segundo Joana de Ângeles, 3 ou 4 vezes mais de pessoas desencarnadas neste planeta, fazemos parte de um projeto. Um projeto que consiste em sairmos de nós, aprendermos a conviver com nossos erros, superá-los e, quando superá-los, ensinar aqueles que não sabem a superá-los. Então, isso que nós estamos vendo aqui, senhoras e senhores, se tornou agora um dever. Já deixou de ser o reino da suposição. Nós temos o dever de buscar preservar a vida daqueles que estão por vir. Porque se lermos bem detalhadamente esse livro, que eu acabei de falar, e associá-lo aos livros dos Espíritos, e associá-lo também ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de Humberto de Campos, nós iremos perceber matematicamente que nós estamos numa fase que antecede a mudança do planeta. Deixaremos de ser um planeta de provas e expiações e seremos um planeta de regeneração. Aí vem outra questão. Aqui precisam estar pessoas aptas a fazer com que este planeta, este orbe, seja um lugar digno, um lugar capaz de receber todos aqueles que são herdeiros do céu. Aqueles que estão por vir. Sejam eles para reaprender o que não reaprenderam, que não aprenderam no passado, seja eles para exercitar a missão, e até mesmo nós, na capacidade de sermos tutores deles. Resta pouquíssimo tempo para isso acontecer. Aqui só permanecerão seres aptos a tornar-se melhores,
mais evangelizados, mais puros, mais amoráveis, mais caridosos, mais pacientes, mais benevolentes e toda a sorte de coisas que o Cristo pregou. Se não nos fizermos merecedores, instalando em nós esse reino de luz que há muito tempo foi preparado, algo poderá acontecer conosco. E isso não é ameaça, é consequência natural da lei de evolução, a lei do progresso. Basta ler a lei do progresso no Livro dos Espíritos. Lê na íntegra. Aqui só vai ficar quem tiver condições. E Allan Kardec foi muito feliz no livro A Gênese. Ele disse que a nossa situação como planeta, como comunidade planetária, será a seguinte: que chegando um espírito, ele será um espírito do bem. Mas para ser um espírito do bem, ele terá que ser bem recebido. Para ser bem recebido, precisamos estar prontos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um privilégio, mais uma vez, estar diante de vocês. Espero que realmente tenhamos compartilhado esses momentos de paz e que cada um de nós faça como Santo Agostinho. No final do dia, todos os dias da nossa existência, até o dia que voltarmos, quando terminar o final da reta, nós tenhamos capacidade de nos avaliar, detectar em nós o que é que existe ainda de negativo, ainda de impuro, ainda de defeituoso, e trabalhemos para vencer. Pode ser que não seja possível numa só existência, mas graças a Deus tem a reencarnação. Muita paz a todos. Muito obrigado. Nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Mas eu não pude passar por isso. Se meu direito de nascer você tirou, quando você resolveu, com a falta do seu amor, me tirar a vida, onde eu poderia reparar meus erros. Ei, mãe, deixe-me nascer, oh, mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir. Preciso renascer de novo para juntos progredir sempre. Você achar que errou ao engravidar, então não cometa um erro maior ao me abordar. Ei, mãe, deixe-me nascer, ah, mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir.
progredir sempre. Ei, mãe, deixe-me nascer, ó mãe, pois é preciso renascer de novo para juntos progredir